Aproveitando aqui esse ambiente aqui um pouco mais calmo, mais tranquilo do meu trabalho, para falar com vocês um pouquinho sobre o novo filme de Star Wars, o episódio 9, a Ascensão Skywalker. Filme que foi prometido que iria encerrar toda a saga Skywalker, começou lá em 1977 com Uma Nova Esperança, que depois virou episódio 4. E aí se seguiu durante todo esse período, tirando os spin-off, claro, né? Já que Rogue One, é uma história Star Wars, ele tá bem intrínseco, tá bem integrado com o episódio 4. Bom, gente, como eu falei sempre nos vídeos, isso aqui é minha sincera opinião. Eu posso falar pra vocês o seguinte: eu esperei muito e fiquei meio decepcionado. O filme na sua totalidade não é tão ruim, mas o filme também não é tão bom. Se for comparar no TCC, o episódio 8, Os Últimos Jedi, Os Últimos Jedi é muito melhor do que esse. O Ascensão Skywalker começa muito acelerado, a aceleração de se parar, ok? E ele tenta empurrar um monte de coisas que, como tenta fazer um meio retcon. Ele não sabe retcon, é como se você estivesse recontando uma história para mudar aquilo que foi contado anteriormente, entendeu? Lembrando que Star Wars não pode ter retcon, entendeu? Isso foi uma cláusula na assinatura do contrato que o George Lucas ele assinou com a Disney no momento que ele vendeu a Lucasfilmes, que, quem não sabe, é proprietária dos direitos de Star Wars. Então, queira ou não, ele tem um retcon disfarçado, a Ascensão Skywalker dos Últimos Jedi, entendeu? A gente sabe que quando o diretor J.J. Abrams, ele foi convidado a dirigir o primeiro Star Wars com a direção da Disney, que se tornou o episódio 7 do Despertar da Força, ele se envolveu diretamente na produção. Então, queira ou não, é como se os 3 filmes fossem a autoria dele. Só que, quando o Rian Johnson decidiu assumir a direção dos Últimos Jedi, do episódio 8, então ele seguiu uma certa continuidade da história, deixaram em Despertar da Força, tanto que o filme começa praticamente no final do episódio 7, só que ele fez diferente. Ele seguiu a história, mas arriscou, incluiu alguns elementos na saga, não são tantos, entendeu? Deu mais valor aos personagens, mostrou que os personagens com o tempo e com as situações acabam mudando certas particularidades, entendeu? E às vezes aquela particularidade que você tinha, às vezes precisa ter alguém para voltar a você enxergar da maneira que você enxergava anteriormente. E o exemplo disso foi do personagem do Luke Skywalker, que na trilogia clássica era um cara destemido, um cara decidido, um cara que queria fazer acontecer, que queria ajudar as pessoas, que queria ser um exemplo, que queria ser um Jedi como o pai dele foi um dia, que ele tinha aquela coisa tal. E o filme do episódio mostrou que ele era um homem cansado, que desistiu de tudo, que ficou decepcionado depois viu seu sobrinho destruir tudo aquilo que ele reconstruiu, entendeu? E esse filme, o episódio 9, ele muda totalmente diferente. Uma das coisas que eu tinha gostado muito dessa nova trilogia foi mostrar que alguém que não tem relacionamento em si pode ser um sensitivo à força, pode ter aquela quantidade, a midi-chlorians a mais, e ser sensitivo à força, ser ligado à força. E o que acontece é que nesse episódio 9 eles fizeram a questão de colocar a Rey como neta do Palpatine, do Darth Sidious, entendeu? E aí empurrou isso agora abaixo, tentou usar aquela conexão entre o Kylo e a Rey, aquela telepatia da força, aquela ligação da força, só que com um ponto muito mais intrínseco, ou seja, muito mais relacionado. Não existia até teletransportes, então tipo, eu me interajo tanto com você que consigo passar as coisas mesmo você estando longe de mim, entendeu? E aí o filme foi muito acelerado, entendeu? Foi empurrando muita coisa, entendeu? Eu achei desnecessário ter trazido o Palpatine de volta, falta de criação, de ter um vilão à altura,
porque o Snoke morreu ali no episódio 8 e tinha que trazer um. Eu trouxe o Palpatine. Não foi explicado como o Palpatine escapou da morte no final do episódio 6. Que, aliás, se trazer a volta do Palpatine é praticamente desmerecer o sacrifício e a redenção do Darth Vader. Ter feito o Darth Vader sair do lado sombrio, voltar sem Anakin Skywalker, por ter salvo o filho dele. E aí você traz o Palpatine, não explica muito bem. Empurra que o Snoke era um clone. Clone de quê? De quem? Porque o Snoke não era praticamente um humano. Então o Snoke era clone de quem? Será que é do Darth Plagueis? Plagueis? Não sei falar muito bem o nome. Se você souber, coloca aqui nos comentários como é que se pronuncia. E, gente, olha, eu posso dizer, eu não gosto muito do episódio 2, entendeu? Eu amo o episódio 3, gosto do episódio 4, amo o episódio 5, mais ou menos o episódio 6, e tem contas ali que eu realmente não gosto, tô meio dividido. Curto o episódio 7, que eu acho o episódio 7, apesar de ser um copy cola do episódio 4, mudando algumas coisas, mas é um filme bem feito, bem construído, dá aquela sensação de nostalgia de que quem passou muitos anos sem ver Star Wars. Episódio 8 foi um ótimo, foi um divisor de águas. Eu sei que tem muita gente que detestou o episódio 8, mas eu gostei bastante do episódio 8. E agora esse episódio 9 é muito. É como se o J.J. Abrams estivesse querendo dar, como eu falei, quis dar retcons disfarçados. Então, como se ele tivesse feito cabo de guerra com o Rian Johnson, entendeu? E é que você percebe isso no filme. Eles consideram muita coisa da história que foi feita no episódio 8. Personagens como a Rose Tico, lá que é a personagem da Kelly Mary Tran, entendeu? Que é uma atriz ótima. Colocaram o personagem totalmente de escanteio. Passou a trazer mais relevância, entre aspas, ao ator de Heroes, que participou do episódio 7. Acho que não chegou a trabalhar no episódio 8. E trouxe e encaixou ele desnecessariamente no episódio 9. Não achei muita graça. Gostei da participação do Lando Calrissian, entendeu? A participação da Carrie Fisher como Leia em imagens reutilizadas de filmagem do episódio 7 e 8. Gostei bastante. Eles conseguiram fazer encaixe certinho na história e na atuação dela. Então se dava para perceber, aliás, se não dava para perceber que ali era inserção digital, entendeu? Então você não você fica até estranho. Poxa, parece que a mulher tá realmente atuando dentro do filme, apesar de ela ter morrido há praticamente 2 anos atrás. Mas acredito que foi um trabalho bem feito quanto a isso, entendeu? E uma forma de honrar a memória da atriz e da sua personagem. Bom, gente, não detestei totalmente Star Wars episódio 9, Ascensão Skywalker, mas também parece que a Lucasfilmes, acho que o J.J. Abrams não quis seguir a história do episódio 9, quis seguir aquilo que eu acho que ele tinha em mente quando ele fez o episódio 7, e a Lucasfilmes ficou com muito medo por causa da divisão de opiniões que o episódio 8 causou em muitos fãs chatos de Star Wars, aqueles que gostam de ser raízes, que são muito chatos, por sinal, que não querem ver nada alterado, tem que ser seguindo ali certinho, a risca, e às vezes não é assim, você tem que arriscar um pouco. E o que eu digo a vocês é o seguinte, eles ficaram com medo de arriscar depois do episódio 8. Acho que isso influenciou a bilheteria de Han Solo, uma história de Star Wars, o que não acho, porque o Han Solo é um filme de fanservice que não acrescenta e não inclui nada a história da saga Skywalker, entendeu? Mas é um filme divertidíssimo, mas muita gente não gostou por causa disso. E aí eles ficaram com medo disso alterar no episódio 9. E eu acho que não. E por eles pensarem isso, eu acho que vai ser o contrário. O episódio 9 já tem muita gente comentando que vai ser um dos filmes mais fracassados da franquia, porque não vai arrecadar tanto dinheiro. Por que será? Star Wars não tem tantos fãs assim, entendeu? E os que tem, as pessoas vão... Imagina uma pessoa que está conhecendo Star Wars agora, vai lá querer conhecer e ver um filme desse.
não sei, não aconselho bastante. Se você quer assistir Star Wars, assista primeiro o clássico, depois assista os prequels, episódio 1, 2 e 3, e depois volte a assistir esse, e aí se você assistir o episódio 9, não se arriscando muito, tá bom? Lembrando, galera, esse aqui é uma área cheia de spoilers, entendeu? Se você não assistiu o filme, assista, devia ter comentado isso no início, entendeu? Então, gosto da atuação do Finn, da atuação do personagem do John Boyega, que faz o Finn. Ele ganhou mais destaque na trama, deu muita atenção para ele. Acredito que o elemento de ter colocado ele como um sensitivo à força foi muito bom, entendeu? Porque mostra que, pelo menos ele mostrou que realmente a força pode ter sensitivos em qualquer lugar, não precisa ter elo de sangue. Pelo menos isso ele conseguiu preservar no personagem de John Boyega, entendeu? E gostei do personagem do Paul, apesar de anteriormente, até no material do universo expandido, agora que é canônico, de Star Wars, que conta sobre a história do Paul, falar que ele foi um contrabandista, e isso declarado no filme, entendeu? Se você for ver muitos vídeos e quiser ler materiais de livros e revistas, enfim, do universo expandido, você não vai encontrar nada disso. Mas vamos ver o que ele vai encaixar aqui, meio que racionalizar o Paul Dameron. Gosto muito da atuação do C3PO. C3PO teve uma atuação muito boa. Eu acho que os momentos que teve mais atuação foi episódio 5, episódio 4 logo no começo. Tem uma parte do episódio 12, mas não é tanto. Mas esse aqui, o C3PO teve muita atuação, gostei bastante. Gostei do novo droid, o Dio, entendeu? Mostra a relação que os droids também sentem, os abusos de seus donos, entendeu? Gostei da personagem da Rey, a Daisy Ridley, ela carrega o filme nas costas praticamente, entendeu? Acho que essa mulher merece um Oscar pela atuação que ela tem, é uma ótima profissional. E o que eu posso dizer pra vocês, gente, a atuação do Chewbacca tem muita relevância, entendeu? Não precisa mais escorar tanto como escorava antes no Han Solo. E o Chewbacca não teve tanta atuação assim no episódio 8, e esse episódio ele teve muita atuação. Detestei a participação do Palpatine, pra mim, nessa história. Pra mim era relevante, poderia ter trazido uma outra situação, forçar aquele monte de Sith, como o Palpatine tivesse criado um monte de Sith e todo mundo ficou escondido, ninguém percebeu, entendeu? E ter criado uma frota de Star Destroyers do modelo da época do Império, com cada um podendo destruir um planeta. Eu acho que isso é desnecessário, entendeu? Eu acho que faltou realmente criatividade nesse filme. Foi um filme, eu acho que foi empurrado, querer fazer 2 filmes, tipo um episódio 8 e meio e episódio 9, tudo em um filme de 2 horas e pouco, entendeu? Mas enfim, comentem aí embaixo o que vocês acharam do filme, entendeu? Gostei da atuação, só comentando o restante, gostei da atuação do Adam Driver, também é um ótimo ator. Apesar que o final deles dois, o beijo, eu acho totalmente desnecessário no final. Mas fora isso, eu gostei. O filme pra mim me dividiu. Não gostei tanto, mas também não detestei tanto. Mas para um filme da saga Star Wars tinha muito a melhorar, principalmente um filme que seria o encerramento dos 9 filmes da saga Skywalker. Bom, gente, comente aqui o que vocês acharam do filme, se vocês assistiram. Se vocês assistiram, vão assistir, tirem as suas próprias conclusões. Aqui é a minha humilde opinião, tá ok? Deixa aí no comentário se vocês gostaram do vídeo. Dá aquele curtir, compartilha o canal, compartilha o vídeo, assina o canal se você é do YouTube, do Dailymotion, do Cost TV, entendeu? E deixe o seu comentário, que é muito importante, contribui bastante com o canal, tá bom, gente? Muito obrigado pela atenção, agradeço vocês estarem aqui até agora
E valeu! Gente, vocês estão vendo o vídeo ainda é porque eu tô tentando desligar aqui, a câmera não tá desligando.